Será que o Alckmin vai querer ser candidato a vice na chapa do Lula em 2022? Pelo menos é isso aí que o pessoal tem comentado e eu estava relutante em fazer um vídeo sobre isso porque eu acho que não faz muito sentido e eu vou explicar aqui nesse vídeo um pouquinho mais o que eu penso a respeito disso. Mas parece que não foi só um boato, parece que o pessoal realmente está meio que empenhado, pelo menos no ponto de vista das aparências, a fazer esse tipo de chapa acontecer. E eu acho que ele não faz muito sentido e eu vou explicar aqui um pouquinho melhor. Então, a principal questão que eu acho que eu deveria trazer aqui para vocês é que, na minha opinião, colocar o Alckmin na chapa do Lula é um duplo nem. Porque o Alckmin não agregaria, na minha opinião, nem voto, ninguém vai votar no Lula por causa do Alckmin, e nem governabilidade. Então, me parece muito estranho o Lula estar sendo tão aberto sobre a possível flerte que ele está tendo com o Alckmin. Me parece estranho, porque o Lula é um gênio político, o Alckmin nem tanto. O Lula está sendo tão transparente em relação a essa vontade de ter o Alckmin, não me cheira bem, beleza? E daí tem um outro fator que também não me cheira bem, que parece que o Alberto Carlos Almeida, né, nosso coleguinha petista, que gosta de fazer militância e nem tanto análise política, ele parece também estar bem empenhado com essa chapa Lula e Alckmin. Postou até no Twitter dele, se não me engano, ontem, falando que está bem avançado, que ele conhece o pessoal, que conhece os dois lados e ele estaria meio que bem interessado em fazer essa chapa. Eu acho muito estranho, beleza? Então, só para colocar de pano de fundo nessa minha análise, eu gostaria de comentar um argumento que eu fiz, né? Na verdade, eu estava discutindo com os amigos meus da época de faculdade e eu estava perguntando, falando assim, e aí, faz sentido isso, né? Lula e Alckmin é um negócio que não me faz muito sentido. Daí um amigo meu, que foi economista de um dos principais bancos de investimento do Brasil, ou seja, ele conhece gente realmente foda da Faria Lima, e ele falou o seguinte, olha, quando o André Esteves fala alguma coisa publicamente, eu gosto de acreditar que, na verdade, privadamente, ele está fazendo exatamente o contrário. Porque lembra que teve um áudio teoricamente vazado do André Esteves, né, falando meio que da sua predileção pela candidatura de algum tucano, acho que era o Dória ou o Leite, e o meu amigo falou o seguinte, se o André Esteves está falando X, eu aposto que é anti-X. Daí um outro amigo meu falou o seguinte, mas esse áudio foi vazado. Daí esse meu amigo respondeu muito corretamente, na minha opinião, falou o seguinte, mas áudio que realmente fala o que ele pensa nunca seria vazado. Então eu acho que isso aqui é muito uma coisa de aparência. Então eu acho que tanto o André Esteves quanto o Alberto Carlos Almeida, eles trabalham muito mais com essa questão da aparência do que com a essência das coisas mesmo. Então eu acho muito complicado a candidatura do Alckmin como sendo vice do Lula. Eu acho que isso aqui é muito mais um jogo da ala lulista, do Lula, Zé Dirceu, essa galera do PT, do que propriamente o interesse do Geraldo Alckmin, beleza? Então aqui eu coloquei mais algumas coisinhas que eu gostaria de comentar para vocês, que eu acho que poderia fazer um pouco mais sentido. Então o Alckmin ele poderia ir para alguns partidos, né? Ele estaria em termos de negociação, ele poderia ir para o PSD, poderia ir para o PSB, que eu acho menos provável, ou União pelo Brasil. Eu tô achando que União já é uma carta fora do baralho. Se ele fosse ser candidato a vice aqui do Lula, provavelmente ele iria para o PSB. Pelo menos é isso que está se comentando aí na boca miúda. Eu acho complicado, eu acho bem complicado, porque como eu falei, eu acho que o Alckmin ele não geraria nem voto para uma chapa do Lula e nem governabilidade. Então eu acho que é muito estranho isso. Eu, se fosse apostar, eu apostaria que o Lula estaria muito mais interessado em alguém do PSD para compor uma chapa, como, sei lá, mesmo o Rodrigo Pacheco. Eu acho que isso aqui, pelo menos, traria um potencial de governabilidade muito maior do que o Alckmin, principalmente o Alckmin saindo do PSDB. O Alckmin já é fraco no PSDB, ele saindo do PSDB provavelmente vai ter ainda menos poder de barganha, né? E tem a candidatura aqui no estado de São Paulo, que são os principais candidatos. Aqui eu coloquei, né, que seria o Alckmin, o França e o Haddad. E me parece uma certa estratégia de tirar o Alckmin do governo do estado de São Paulo. Agora a gente precisa pensar, tá, interessa ao Lula essa chapa? Não sei se interessa ao Lula. Interessa ao Alckmin essa chapa?
também não sei se interessa ao Alckmin. Mas ao Lula publicamente falar que está interessado nessa chapa, eu acho que pode começar a valer a pena. Porque seria um jeito do Lula meio que sinalizar que está disposto a fazer uma certa frente ampla, enquanto isso ele tira o Alckmin do baralho, pelo menos na disputa eleitoral aqui em São Paulo, e deixa o França ou o Haddad se fortalecer e tenta fazer uma aliança maior em nível nacional. Então eu acho que o Lula está interessado realmente hoje com relação às bancadas. Eu acho que ele já meio que sabe que ele vai ser eleito e não vai ser colocar o Alckmin lá de vice que vai fazer alguma grande diferença para ele. Eu acho que ele está muito mais interessado em fazer bancada. Então talvez colocar um vice do PSB seja um jeito de você pegar e conseguir fazer aliança com o PSB no Nordeste, com outros estados do Brasil. Então talvez isso seja uma peça que ele quer sacrificar para tentar conseguir algo melhor. Mas eu não acho que é o Alckmin que seria o cara ideal para fazer isso. Eu acho que não faz sentido. Por isso que eu acho que o Lula está jogando com o ego do Alckmin, mas na verdade está querendo ferrar com ele. Porque se a gente for pensar aqui em São Paulo, por exemplo, o Alckmin ele é muito mal visto, o Alckmin e o PSDB, mas o Alckmin também, ele é muito mal visto pelas forças policiais. Se você quisesse fazer uma chapa que traria, ou pelo menos um pouquinho de voto, eu apostaria mais no França, no Márcio França, do que propriamente no Alckmin. Eu acho que potencialmente conseguiria até mais voto, talvez até roubar um pouco de voto do Ciro Gomes, caso colocasse o França como sendo vice do Lula e não o Alckmin. Então, colocar o Alckmin, falar que tá tão afim assim do Alckmin, parece aquela coisa que ele tá jogando em duas esferas. Uma coisa é da aparência e outra coisa é o que ele realmente quer. Eu acho que ele tá muito mais interessado, me parece que ele tá muito mais interessado em tirar o Alckmin da jogada, pelo menos para que as peças aqui em São Paulo comecem a se rearranjar e talvez fortalecer tanto a candidatura do França quanto a do Haddad. Parece que está muito mais com relação a isso, tá? E agora a gente tem que pensar, será que vale a pena pro Alckmin? Por que o Alckmin toparia uma coisa dessa? Não sei. Eu acho que ele está muito doído ainda da derrota que ele sofreu em 2018 e não sei, cara, talvez ele esteja gostando desse certo assédio, porque agora ele está novamente sendo tratado como alguém com potencial. Eu acho que o ego dele está sendo massageado bastante com essas aproximações bem constantes dos partidos e agora do Lula em querer que ele faça parte de um certo projeto maior. Mas eu acho que ele está sendo usado como boi de piranha, né? Na verdade, ele está sendo enganado. Essa é a minha noção, essa é a minha ideia. Eu acho que o Alckmin está mais ou menos servindo ao Lula, assim como o Moro serviu como uma coisa a se mostrar para o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro usou o Bolsonaro usou o Moro muito e eu acho que o Lula está querendo fazer a mesma coisa com o Alckmin. Então é mais ou menos isso. A única coisa que eu levantei aqui na minha cabeça, será que o Alckmin quer tentar ser candidato em 2026? Porque, convenhamos, o Lula está bem velho, ele já está bem velho. Imagina ele tentando ser candidato à presidência em 2026. Difícil. E no PT, que nomes o PT tem para meio que continuar a sua dinastia? Não tem muitos nomes. Tem o Haddad, que não empolga. Tudo bem, o Alckmin também não empolga, mas como vice-presidente ele poderia empolgar mais. Então não sei se o Alckmin está querendo se vingar, eu não sei se o Alckmin está querendo pensar em 2026, achar que ele ser vice do Lula vai fazer alguma grande coisa para ele. Eu não sei, sinceramente eu não sei, eu gostaria da opinião de vocês. Se vocês acham que isso aqui fez sentido, comentem embaixo. E principalmente, se vocês acham que isso aqui não fez sentido, comentem embaixo e coloquem suas teorias alternativas. Porque sinceramente eu não sei o que pensar sobre isso. Porque na minha cabeça não faz o menor sentido Lula e Alckmin na mesma chapa. Eu acho que não faz sentido. Seria muito melhor, tanto pro Lula quanto para o PT tentar algum cara de centrão, ou mesmo se for tentar a vice com o PSB, colocar um cara menos estigmatizado aqui em São Paulo, pelo menos, que o Geraldo Alckmin. Então tá muito estranho tudo isso. Comenta embaixo com a sua teoria. Pode ser teoria maluca, eu gosto de teorias malucas. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.